Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos qual a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 3 dessa função aqui. Eu vou dar toda a explicação geométrica do que está acontecendo. Primeiro eu vou colocar aqui os eixos x, y e z. O gráfico dessa função de duas variáveis é uma superfície que está aqui. Eu estou derivando em relação a x, por causa desse x que aparece aqui. Então, eu vou olhar para o y considerado, que aqui no caso é 3. Vou traçar o plano em que o y vale sempre 3. Então, aqui está o plano em que o y é constante e vale sempre 3. Na intersecção da superfície, que é gráfico da função, e esse plano em que o y é constante, aparece uma curva. É essa curva aqui. Nessa curva aí, eu vou pegar um ponto bem em específico. Qual ponto? Eu vou pegar o ponto 1, 3, f de 1, 3. Esse 1, 3 saiu ali do enunciado. Vou calcular essa f de 1, 3. Para falar a verdade, não é um valor que eu vá usar, mas deixa eu calcular. Vou colocar aqui, 1 ao cubo vezes 3 ao quadrado mais 3. Então aqui deu 9 mais 3 é 12. O ponto é o 1, 3, 12. Não vou usar esse 12, mas é só para saber exatamente que esse aqui é o ponto 1, 3, 12. O que me interessa dele, na verdade, é que o x é 1 e o y é 3. Agora eu vou traçar a reta tangente àquela curva naquele ponto. Essa reta tangente aqui. A inclinação dessa reta, ou seja, a variação do z pela variação do x, é o que eu estou procurando. É o que significa essa derivada parcial em relação a x no ponto 1, 3. Então, é a inclinação, ou seja, isso aqui, dessa reta tangente que aparece numa certa curva. Qual curva? A curva de intersecção entre a superfície que é gráfico dessa função e o plano em que o y é constante. Então você já sabe o que é que eu estou procurando. Como é que se calcula isso? Existem duas maneiras. A primeira é bem didática de eu explicar, mas na prática nós faremos do segundo jeito. O primeiro jeito é assim, Nota que eu estou falando que o y é constante e vale 3. Se o y é constante e vale 3, vejamos quem é a equação daquela curva ali. Eu vou colocar 3 aqui, no lugar do y. Vai ficar x ao cubo vezes 3 ao quadrado mais 3. Isso aqui é a equação daquela curva. E o que acontece? Eu quero inclinação de reta tangente, eu vou derivar. E aqui a derivada de uma função de uma variável só. É aquilo que é bem tranquilo. Para derivar em relação a x, vai ficar derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Esse 9 é constante multiplicando. Então, continua aqui. Esse 3 é uma constante sozinha, tem derivada 0. Tá, mas eu quero essa derivada para o x igual a 1. Então, a derivada da função f, quando o x é 1 e o y é 3, eu vou colocar o 1 ali no lugar do x. Vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado vezes 9, 27 é a resposta. Aqui eu fiz pegando aquela função de duas variáveis e substituindo o valor constante y igual a 3. Chego na resposta. Mas na prática você não vai fazer assim.
você vai fazer um pouco mais direto. Que é assim, ó. X ao cubo, y ao quadrado. Deixa eu pegar a função. X ao cubo, y ao quadrado, mais y. Você vai fazer direto a derivada. Quando você derivar em relação a x, tem que lembrar que o y é constante. Então aqui, ó, quando eu olho esse produto, esse y ao quadrado que aparece aqui, ele é uma constante multiplicando. Então ele fica parado. Vai ficar x ao cubo, opa, vou derivar em relação a x. Derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. E esse y ao quadrado, ele é uma constante multiplicando. Eu estou derivando em relação a x. Então esse y é uma constante que está sozinha. Tem derivada a zero. E agora é que eu substituo ao mesmo tempo o x por 1 e o y por 3, obtendo 3 vezes 1 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que dá os mesmos 27. Na prática, o que se faz é dessa maneira aqui, em que você deixa os y's ali, mas não esquece que eles são constantes. Então, a constante multiplicando continua ali, a constante sozinha tem derivada a zero. Daí, só depois você substitui tudo ao mesmo tempo. Então, a resposta é 27. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.